Bem-vindos a mais uma aula teológica. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, pela saúde que tem nos dado e por este momento que estamos dando início a mais uma aula maravilhosa de soteriologia. Certamente é uma riqueza que Deus tem disponível a todos os seus filhos. Agradecendo aí já a irmã Alaide Apetito. Uma boa noite, irmã Alaide, todos os seus. A irmã Alzira Briel. Quem sabe o diácono Raimundo aí ao lado. Que Deus possa estar abençoando vocês e que possam estar aí compartilhando, dessa riqueza do nosso Deus. É maravilhoso demais aprendermos sobre as coisas de Deus, e especialmente no que tange aí a doutrina da salvação, a redenção, a libertação, a transformação e muitas coisas que Deus tem reservados para nós. Certamente o povo de Deus se regozija quando depara com determinados ensinamentos que Deus deixou através da leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos enriquece, porque é a palavra de Deus. Se fosse palavra de homem, certamente não produziria nenhum fruto em nossas vidas, mas é a palavra de Deus, escrita para nós, para a nossa edificação, para a nossa exortação e para a nossa alegria e satisfação. Enquanto chega mais irmãos, se é que vai chegar, nós vamos orar a Deus, agradecendo aí, a irmã, as duas irmãs que já estão com seus aparelhinhos. Então, e o irmão José Jasson também já está aí chegando, ok? Uma boa noite para todos. Vamos orar a Deus neste momento. Poderoso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós te louvamos, nós te adoramos, porque somente o Senhor é digno, merecedor de toda honra, de toda glória. Nós oramos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Pai. É o privilégio que nós temos, ser chamados teus filhos e receber do Senhor a devida proteção, amparo, pois tu és o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor sempre tem estado conosco. E neste momento, ó Pai, que estamos dando início a mais uma aula teológica, o Senhor sabe muito bem que nós não somos nada. Somos pequeninos demais. Mas o Senhor é maravilhoso, que nos faz grande, ao ponto de podermos transmitir os teus ensinamentos, as tuas verdades. Ó meu Deus, como não te amar, pelo fato de olhar para nós e ver em nós pessoas pequenas, às vezes até inúteis, mas o Senhor tem feito de nós vasos de bênçãos, de honra. E assim, ó Pai, a tua palavra é ensinada, é transmitida e nós somos edificados. Abençoa nessa noite o meu lar, minha esposa, minha filha,
Abençoa o lar da Dana, Isabelinho, o Tiago. Abençoa, Pai, os irmãos que já estão aí, irmão Zira, irmão Petito, irmão José Jasso. E quem sabe outros que chegaram também e vão chegar. Mas ainda que não venham, Pai, abençoa os irmãos que participarão desta aula, para que seja de muito valor para o nosso crescimento espiritual, no conhecimento da Tua Palavra. Abençoe, meu Deus, as Tuas igrejas, os pastores, todos os obreiros, missionários. Abençoe, meu Deus, todo o Teu povo sobre a face da terra. Abençoa todos os irmãos que estão enfermos, lembrando o irmão Ismael, a sua recuperação do Covid-19. Seja com ele e toda a sua família. Abençoa, Pai, também a irmã Arlete, que estava na UPA ontem, seja com ela. Conforta e cura ela. A irmã Maria Madalena, seu problema sério do joelho. A irmã Elza também, que está com o mesmo problema. Ó meu Deus, cura se for a tua vontade. Alivia as dores. Encaminha, ó Pai, os medicamentos corretos. Abençoa todos que estão enfermos. Abençoa as famílias enlutadas. E são milhares de famílias. Abençoa os que estão trabalhando, ó Pai, na área da saúde. Neste momento receba a tua proteção. Abençoa nossos irmãos, amigos, caminhoneiros, os que trabalham, ó Pai, nas rodovias, e sejam protegidos pelo Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as autoridades, civis, militares, jurídicas, que possam, meu Deus, ser mais humildes e deixe o egoísmo para fazer a tua vontade. Ó Pai, abençoa todos que estão neste momento sofrendo agonias, estão em lágrimas, em desespero. Que o Senhor esteja confortando, meu Deus. Abençoa o teu povo, as tuas igrejas. Guarda-nos desse vírus e nos dê espiritualidade suficiente para manter as nossas vidas saudáveis diante do Senhor, mesmo diante de pandemia, ó Pai. Que o Senhor esteja dando humildade para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te rogo e te agradeço tuas bênçãos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Está aí também o João Barbosa, o irmão Diácono João. E quem sabe a irmã Marinete também. A irmã Elineide, certo? Tem mais alguém? Não, José Jasso não vai ser possível. Não, José Jasso não vai ser possível assistir toda a live, porque o celular dele está descarregado. Depois ele vai compartilhar e assiste. Ok. Então é isso aí, mas agradecemos a todos que já estão aí com seus aparelhinhos e prontos para mais uma lição. E nós vamos continuar ainda com soteriologia, justamente a ciência da salvação, o estudo sobre a salvação, sobre a libertação, sobre a reconciliação, sobre a paternidade de Deus, né? E nós, quinta-feira passada, não foi possível concluir tudo aquilo que nós tínhamos programado. E nessa noite, nesses minutos que nós temos, nós vamos repetir alguma coisa para ficar bem esclarecido e darmos continuidade falando sobre algo muito importante, né? Que seria a adoção, certo? Seriam os dois aspectos que estava faltando dos 7, né? Novidade de vida e
o outro aspecto, a adoção. Coisas maravilhosas, né? Antes de entrar em adoção, pode deixar aí, não tem problema. Gostaria ainda de comentar um pouco sobre a novidade de vida. Para muitos é um absurdo, não, pode ser um pouquinho mais para frente, mas não tem problema. Para muitos é um absurdo nós falarmos sobre novidade de vida. Mas os irmãos sabem que tem diferença, sim, da vida no passado e a vida presente. Até mesmo no dia da nossa conversão, até hoje tem diferença. Eu já vou completar 50 anos, né, de nascimento em Cristo, e alguns irmãos têm até um pouco mais, outro um pouco menos. Mas tem diferença de quando eu aceitei Jesus e agora. E também na vida da irmã Dilane, da Renilde está aqui, e de vocês também. Certo diácono João, tem diferença de quando se converteu e no dia de hoje. Se você for fazer aí uma retrospectiva da sua vida cristã, você vai ver que você amadureceu mais, concorda? É praticamente impossível se converter a Jesus e estagnar-se, né? Então, geralmente, nós vamos crescendo cada vez mais. Alguns crescem mais e outros menos, mas todos crescem um pouco mais. A isto nós chamamos o quê? De novidade de vida. O conhecimento que eu tenho hoje sobre as coisas de Deus nem se compara com o conhecimento que eu tinha quando eu me converti, certo? E isso gerou em mim, esse conhecimento da palavra de Deus, gerou em mim, Genésio Soares Lopes, uma novidade de vida. Concorda? Por quê? Quanto mais nós vivemos, aprendemos sobre as coisas de Deus, mas nós evoluímos, nós crescemos e passamos a conhecer melhor a pessoa de Deus. O conhecimento que eu tenho hoje do meu Pai, eu não tinha jamais quando eu me converti. Então eu poderia falar, no dia que eu me converti, surgiu em mim uma novidade de vida. Por quê? Porque eu estava preso pelo diabo, acorrentado pelo diabo, né? Preso pelo pecado. Então eu não tinha nenhuma novidade de vida. É aquela vida velha em pecado. E naquele dia que eu me converti, então surgiu a novidade em minha vida. Isso aí, conforme falamos quinta-feira passada, é proveniente do quê? Do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, é o céu que entrou dentro de nós, né? Os irmãos já imaginaram? Eu nunca vou deixar de ter prazer de falar isto. É o próprio Deus que está lá naquele trono, mas muito longe, lá em cima, não sei quantos quilômetros de distância. Anos-luz de distância. Eu não sei. Mas só que ele entrou dentro de nós, né? E foi isso que justamente nos causou o quê? Novidade de vida. É por isso que eu sempre digo que o cristão, ele pode até se descuidar, pecar contra Deus. Certo, Madeleine? Sim. Se o cristão se descuidar, ele peca contra Deus.
Só que tem uma coisa. A novidade de vida que ele tem vai fazer com que ele venha a se arrepender daquele pecado, chorar diante de Deus. Ele não vai se sentir bem vivendo em pecado. Por quê? Porque ele goza da novidade de vida que é justamente Deus vivendo, habitando dentro dele. Agora veja bem, hoje eu tenho mais experiência e você também. Experiência com Deus. Experiência da atuação de Deus em nossas vidas. E experiência de nós mesmos. Quantas vezes achávamos que não faríamos determinadas coisas e nós fizemos? Então eu passei a conhecer melhor a minha pessoa e perceber que enganoso é o coração e perverso. No passado eu achava que era invulnerável, mas hoje eu já sei que não sou. E se eu me descuidar, eu caio, escandalizo o Evangelho. E você também, né? Então, irmãos, isso aí é repercussão de novidade de vida. Novidade de vida quando nós nos convertemos. Novidade de vida para melhor agora, cheinhos de experiências. Tanto com a pessoa de Deus, a atuação de Deus em nossas vidas, como também nós daqui para lá. Aí nós passamos a conhecer mais a vinda de Deus, a atuação de Deus em nós e nós também para com Deus. Certo? Essa coisa aí gerou em nós então uma novidade de vida para o melhor. E é o que realmente Deus quer. Né? Então esse aspecto, a novidade de vida, então é justamente isso aí que nós lemos aquele dia, agiazo, né? Separar da corrupção do mundo, agiasmo, santidade e santificação, agiosina, é tudo no grego, santidade e santificação, né? E agiazo também, todos se referindo à santidade. Será que você se lembra do que nós falamos na quinta-feira passada sobre a santificação, sobre a santidade, né? Até nós mencionamos sobre o Papa, que ele se apresenta no mundo como a santidade, a sua santidade. Poxa vida, até hoje ainda não vi nenhum Papa se convertendo, né? Porque ele toma para si esse algo especial, essa honra que é de Jesus, que é de Deus. Então Deus realmente é a santidade. Nós éramos pecadores por natureza, destituídos da glória, da graça de Deus, justiça como trapo de imundícia. Mas a partir do momento que recebemos o plano de Deus em nossas vidas, aí nós nos tornamos o quê? Tornamos santos, né? É por isso que eu disse na quinta-feira passada, para a Mancida, que hoje ela não está aí, eu acho que não, eu disse a ela, não tenha constrangimento de erguer o braço e dizer, eu sou uma santa, eu sou santo, sim? Porque santo não é aquela imagem de escultura. Aquilo ali, na verdade, não é santo. Mas eu sou e você também é. Por quê? Porque Deus retirou aquilo que prejudicava de sermos santos e no lugar do pecado colocou a sua própria pessoa, a santidade de Deus entrou dentro de nós, então nós nos tornamos santos, glória a Deus.
Esse título de santo, de santa, nós nunca perdemos. Somente a santificação que nós devemos cultivar, zelar. Hoje estava olhando a Adelaine cuidando de um bichinho que ela adquiriu, né? É muito lindinho o bichinho. E ela faz uma casinha, e faz uma escadinha, e faz uma rampinha, e faz uma coisa, e faz outra, e cuida, e cuida, e cuida, e cuida. E a gente percebe que não é só um dia, é todo dia cuidando daquilo ali. A santificação, ela deve ser cuidada enquanto nós estivermos acordados. Está dormindo? Não se preocupe. Ainda que tenha aquele sonho terrível, não bata a sua cabeça na parede. Ai, que sonho maldito, que sonho terrível. Não tem nada a ver perante Deus. Mas enquanto você está acordado, tem que preocupar com a santificação, sim. Todos os dias. A luta dentro de nós para nos tornarmos participantes da santificação, e não, ela é contínua enquanto nós estivermos acordados, certo? O dia que morrer, acabou. O dia que for arrebatado, acabou. Mas enquanto isso não acontece, nós somos responsáveis pela santificação. Oxalá todos os crentes pudessem acreditar nessas verdades. Oxalá todos os filhos de Deus se preocupassem com a santificação. Muitos estão preocupados com os diplomas, né? As faculdades, estão preocupados em ganhar mais, estão preocupados com fama, estão preocupados consigo mesmo no sentido material. Mas como é importante quando o cristão se preocupa com a santificação. Ele não vai ter coragem de abrir a boca para xingar e maltratar ninguém, não vai ter coragem de pecar contra Deus, porque o seu objetivo é a santificação. Amém? Eu espero que tenha dado para entender. E assim o nosso horário vai indo. Agora então, é tudo isso que você aprendeu no grego, traduzido aí para português, na minha própria linguagem mesmo, para poder facilitar. Aí o segundo aspecto que faltava, quantos aspectos que existem? 3. Quantos? 7 aspectos. Oh, meu Deus do céu, 7 aspectos. E agora, o último aspecto fala sobre a adoção. Ok? E nós vamos comentar um pouquinho sobre a adoção. Já está ali? Certo? Agora, a adoção é algo muito sério. É algo muito importante. Eu acho que tem marcado ali, a gente vai ver sobre a adoção. Pode passar um pouquinho. Vamos ver aqui. É muito fácil, né, de às vezes traduzir o que é adoção. Adoção, você vai lá, adota um menino, uma menina, leva para casa, assina a papelada, a responsabilidade. Então isso é adoção, né? Então nós simplificamos bastante, porque às vezes não há necessidade de uma explicação melhor. Aí eu resolvi procurar no dicionário bíblico, e não importa o autor, que é muito bom, né? Aí eu vi lá, e eu achei tão importante. O que é adoção? Adoção é o ato de tornar legalmente filho
aquele que não é filho por natureza. Então, não é que vai além daquilo que nós comentamos em nossos dias, né? Mas só que parece que dá uma força maior. E deveria fazer com que nós viéssemos a valorizar, né? A valorizar um pouco mais sobre aquilo que nós somos, que nós não éramos, mas que nós nos tornamos a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador. Tem muitos cristãos que levam a vida tão relaxada, bagunçada, blá, 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 porque não para analisar esses pormenores que certamente nos edifica, concorda? Então, adoção é o ato de tornar legalmente filho aquele que não é filho por natureza. Então, veja bem, como era a nossa natureza antes de aceitar Jesus? Era uma natureza pecaminosa. Uns pecavam mais, outros menos, mas a nossa tendência, a nossa natureza, era realmente de pecar. Jesus falou para os israelitas, né, os judeus naquele tempo, eles falaram assim: nós temos por pai Abraão, Deus é o nosso pai. Como é fácil, né? Irmã Alzira, irmã Lineide, irmão Diácono João está aí, a irmã Apetito, né? Como é fácil. Hã? Irmão Paulo dos Santos, lá irmão Paulo dos Santos, uma boa noite. Como é fácil para o mundo falar somos ou sou filho ou filha de Deus. Vai numa praça pública e pega aí um alto-falante, uma corneta e fala: olha, eu sou filho de Deus ou filha de Deus. E você que pertence ao mundo não é filho ou filha de Deus. Você vai ser apedrejado, vai apanhar. Né? Por quê? Todos se julgam filhos de Deus. É a verdade. Eu acho que no passado, quando você não era filho de Deus, você também não admitia ninguém falar que não era filho. Minha esposa era católica, apostólica, romana, cristandade, daquela roxa, né? E ia falar com ela que ela não era filha de Deus, que apanhava. Até mesmo sobre Maria, né? Imagina sobre a salvação. Ela é filha de Maria. Mas é uma grande verdade. É uma grande verdade, né? Nós somos filhos, mas por adoção. E adoção é um ato de tornar legalmente filho. Tornar legalmente filho. Tem alguns requisitos, né? Em nossa igreja tem um irmão que... tem dois irmãos que adotaram. Um adotou um menino, outro adotou uma menina. E duas irmãs adotaram, cada um menino. E o outro casal adotou uma menina, né? Então, seria aí 2 meninos e uma menina adotados. Agora, vai falar que não é filho? Jamais. Então, filhos, legalmente, sim. Agora, por quê? Porque passou por todos os requisitos necessários. Ficou na fila, esperou, até que chegou. Houve ali aquelas entrevistas de praxe, certo? Aí assinaram ali a responsabilidade, assinaram como pai, como mãe,
e levou o menino, a menina para casa, certo? Isto é realmente adoção. Agora, quando Deus fala para nós que nós somos filhos por adoção, Ele tem um motivo pelo qual Ele diz que somos filhos por adoção. Nós vamos fazer algumas leituras dentro do nosso horário ainda, falta meia hora, está bom o tempo, né? Nós vamos fazer algumas leituras, os irmãos vão ver que alguma passagem eu achava tão estranho, mas hoje eu não acho mais estranho. Primeiramente, vamos ler Romanos 8, 14 a 16. Achem nas suas Bíblias, talvez esteja aí contigo, enquanto eu vou beber um pouquinho de água. Romanos 8, 14. Hoje vamos terminar sobre adoção, se Deus quiser. E daí, já achou? Romanos 8, 14? Amém? A irmã Renilson está dizendo que achou, a Dilane também. Não achou, mas ela vai acompanhar. Olha que passagem linda, irmãos. Olá, Danizinha. Está aí com a Isabelinha. Uma buenas noite para ti também. Irmão Paulo Santos, aí Mogi das Cruzes também participando. Amém. Vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eu sou, você também é guiado pelo Espírito de Deus. Aquele que diz assim, eu peco e não sinto nada, não é guiado pelo Espírito de Deus e não é salvo, porque o salvo, ele sente o peso do pecado, sim. Esses são filhos de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, colocando no singular. Esse é filho de Deus. Acabou. Ninguém tira. Porque não recebesse o espírito de escravidão. Não, nunca mais. Pelo contrário, foi desfeito, foi retirado o espírito da escravidão. Aquilo que nos escravizava não tinha mais. Para outra vez estardes em temor. Nada de temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Voltando. Mas recebestes o espírito de adoção dos filhos. Oh, gostoso. De filhos. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou como diz, papai, que gostoso. Fui adotado por alguém tão especial. Abba, Pai. Aí o mesmo Espírito que entrou dentro de nós testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Duas coisas eternas, correto? O Espírito Santo é eterno. Por que o Espírito Santo é eterno, irmã Renilde? Porque sempre existiu. O Espírito Santo é sempre eterno, ele é eterno, porque sempre existiu, porque é Deus. Porque é Deus, opa, sem engasgar. O Espírito Santo, ele é eterno. E tem uma coisa, o nosso Espírito também é eterno. Agora, diferente do Espírito Santo, que sempre existiu, e nós tivemos um início, né? Nós temos um início, mas não vamos ter fim, amém? O Espírito Santo nunca teve início, nunca terá fim, e eu tive um início e nunca vou ter fim, e você também não, glória a Deus.
e vamos ter vida. Não é morte. Morte é no lago de fogo. Nós temos vida. Por quê? Por que que eu tenho vida? Por quê? Porque eu fui adotado por alguém que é eterno, que é a vida e que realmente fez de mim o seu filho. Oh, glória a Deus. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, é lá dentro. Eu fico preocupado quando muitos não têm essa segurança. Muitos, obviamente, é falta de conhecimento, né? Mas quando deixa o Espírito Santo agir, ele vai testificar dentro de você, certo, irmã Petito? Vai testificar dentro da irmã que é filha de Deus. Acabou. Olha, você estava lá, vivendo na rua da amargura. Como é triste quando a gente assiste um filme baseado em fatos reais. Nós vemos aqueles órfãos que sofrem nas mãos daqueles que cuidam, não sei como é que chama, mas dos que cuidam. E às vezes foge, passa fome, passa frio, fica descalço, sem roupa, aquela agonia, maltrapilho, rasgado. Dorme em determinados lugares que nem os cachorros dormem. Aquela vida de tristeza, de sofrimento, escravo, né? Aí de repente aparece alguém e leva para casa e cuida com todo amor, com todo carinho, mas que gostoso. Aquele filme muda de sentido de um momento para outro. Agora, meus queridos irmãos, assim vivíamos nós quando não éramos ainda adotados, servindo Satanás. Éramos escravos do diabo, ele não nos deixava de jeito nenhum. E a gente estava numa situação terrível, né? Condenado, morto, destituído, debaixo da ira de Deus, etc, etc. Mas aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu não para adotar somente um. É por isso que às vezes a gente fala, meu Deus, não existe esse negócio que Deus criou alguns para o inferno e outros para a salvação. Meu Deus, isso não existe, sabe por quê? Porque Jesus nasceu e morreu para adotar, né, irmã Maria Amélia? Uma boa noite, Deus que abençoe a irmã grandemente. Jesus morreu para adotar o mundo inteiro que quiser. Todos que quiserem ser adotados, Jesus vai adotar e fazer filho ou filha de Deus. É bem diferente quando um casal de rico vai lá no orfanato, em determinado lugar, imediatamente coloca todos eles, isso é no filme, né? Não sei na realidade como funciona, coloca as crianças tudo ali de fila, e aquele casal, rico ou não, ele não tem condição de cuidar, um exemplo, de 50, 100 órfãos, carentes. E ele vai lá, primeiramente de longe, cruza o braço e fica olhando. Aquele que é mais bonitinho ou bonitinha, dos olhos azuis, os olhos verdes. Aquela menininha bonitinha, cabelinho compridinho, fisionomia simpática ou simpático. Olha, eu vou levar aquele ali, eu vou levar aquela lá.
e pega e leva e deixa os outros na rua da amargura, no sofrimento, porque não tem condição de adotar todos e também não tem o propósito de fazer isto. Escolhe sempre aquele que acha que é o melhorzinho, a melhorzinha, né? Meu Deus do céu. Mas Jesus Cristo, meu Deus, não fez isto conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que quisesse ser adotado, viesse a crer em Jesus, seria adotado. Todos que quisessem ser adotados teriam a mesma oportunidade, a mesma chance. Seja moreno, seja negro, seja branco, seja vermelho, seja gordo, magro, rico, pobre, culto, indulto, etc., sadio, são, doente, viciado em drogas, assassino, prostituta, não importa a condição, Deus morreu por todos, para que todos que quisessem ser adotados, é só dizer: eu aceito sim Jesus como meu Salvador. Então é dessa forma que surge a adoção. E naquele exato momento que o homem, a mulher diz: eu aceito Jesus como meu Salvador, aí o Espírito de Deus entra e testifica com o Espírito daquela pessoa que é filho de Deus. Oh, glória a Deus! É por isso que lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, atributo de Deus, de ser feito filho de Deus. Você já parou para analisar o atributo de Deus de poder, poderoso, né? Poder. E aquele que crê em Jesus, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder. Ninguém mexe, ninguém tira, ninguém, olha, é filho meu, eu adotei, é meu, jamais ninguém vai tirar. Recebeu o poder de ser chamado filho ou filha de Deus. Tem muitos pregadores falando que vai para o inferno se falhar, deixa de ser filho, Deus abre mão daquilo que ele adotou, vai embora que você pecou. Muitos pregadores estão falando isso, mas não com base na palavra de Deus, porque fomos adotados por alguém especial. Amém? Amém. Vamos lá, vamos ler. João capítulo 20, verso 16 e 17. Todos acharam? Olha que passagem interessante. Presta atenção, por favor. João 20, verso 16. Esse é o ponto-chave que eu queria falar. E disse Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Quando a Di conversa com a Dani,
elas falam assim, né? O nosso pai, certo? Ó, o nosso pai ficou rico. Eita glória, rico de saúde e da graça de Deus, amém? Amém. A maior riqueza eu tenho, graças a Deus, é saúde, né? Até a garganta que era ruim, ela está bem melhor, Deus tem ajudado. Então, a Di e a Dani falam, o nosso pai, né? Assim e assado. Certo? E eu sempre achava estranho, por que Jesus nunca falava assim, o nosso pai? Ele nos chama de irmãos, não me envergonhe de chamar-vos de irmãos, mas ele nunca disse, olha Pedro, Tiago, João, Genésio, Renilde, etc, etc, Maria, Amélia, Danizinha, Diácono João, olha meus irmãos, orem a Deus, o nosso Pai. Ele nunca falou, não. E ele falou para Maria naquele dia, olha, não me detenha porque ainda não subi para meu Pai, mas vai lá, fala para meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Por que será que Jesus falou isso? Porque Jesus é o Salvador, é o nosso irmão, mas também Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai também. Nós precisamos de separar as coisas a fim de valorizarmos o que nós somos, o que nós recebemos de Deus, para que venhamos a viver de tal forma que glorifique o Pai Celestial, o qual é o mesmo que nos adotou, que adotou em Cristo Jesus. É tão simples de compreender. Só que o mundo faz uma confusão danada. É muito fácil. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso irmão. Jesus, aquele que nos adotou. Jesus é aquele que tornou para nós o nosso Pai, o nosso Deus. Então nós temos de tudo, glória a Deus, para sermos felizes, mesmo em circunstâncias contrárias à alegria. Nós temos motivo, porque nós somos importantes demais. Aqueles pobrezinhos lá que eram adotados, ia para um lar rico, e mudava tudo, as vestes, a alimentação, a escola, o carro, a carruagem, seja lá o que for. Então ele passava assim, ele se sentia importante, E às vezes lembrava da vida que ele tinha antes. E nós também, diante de Deus, diante do mundo, somos mais importantes do que tudo. Porque temos alguém por nós que nunca, nunca, nunca vai nos deixar. Venha a pandemia, venha a recessão econômica, venha seja lá o que for, venha outro vírus pior, venha baderna, venha assassino, venha tempestade, terremoto, vulcão, furacão, venha o que vier, este Senhor que nos adotou vai continuar cuidando de nós até aquele dia que Ele vai nos arrebatar. Aquele cuida, depois quando vier aquele aperto que vai vir um aperto pior do que nós estamos, quando chegar aquele aperto assim, aí o nosso Pai nos tira daqui. Tiram todos aqueles que aceitaram ser adotados por Jesus para tornar-se filho de Deus. Vão ser arrebatados, glória a Deus. Agora vamos ler aqui João
10, 38, e esse aqui, para a gente poder fazer ali a outra conclusão, ok? João 10, 38. Aquilo que eu acabei de falar, né? Não vamos comentar porque já comentamos. Mas, Jesus falando, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais, acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Quantas lives estão tendo de judeus, rabis, que estão anunciando, estão pregando veemente que Jesus não tem nada a ver com o Messias, Jesus morreu e acabou, que realmente era um impostor, Jesus não é filho de Deus, não é o Messias, não. Messias é aquele que nós vamos colocar daqui uns dias. Eles estão pregando isso aí. Mas Jesus falou, ora, creia pelas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele, eu estou no Pai. Então Deus é Jesus, Jesus é Deus e é o nosso Pai, amém? Oh, glória a Deus por esse conhecimento. Vamos ler a última referência, Gálatas 3, 26 a 28. Acha aí nas suas Bíblias, por favor, meus alunos. Gálatas 3, 26. Ei, cadê Gálatas? Depois de Coríntios. Gálatas, depois de Coríntios, capítulo 3, verso 26. Vamos lá. Vamos terminar o horário. Oh, glória. Vocês já acharam? Amém? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Pela graça sois adotados, são salvos, por meio da fé. É necessário fé para crer que aquele que está te adotando, ele vai cuidar de você e vai te amar como filho. Muitas crianças não queriam ser adotadas por determinadas pessoas. E hoje, mais de 4 bilhões de pessoas não querem ser adotadas por Jesus. Preferem viver na escravidão, na miséria, tendo a justiça como trapo de imundícia e aquela coisa nojenta, aquela vida bárbara, terrível, e não querem ser adotados. Mas todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Cadê os maridos machões que querem ser grande coisa? Mulheres, homens, todos vós sois um em Deus. Nada de querer se exaltar dentro do lar achando que é muita coisa, não. Eu preciso da minha esposa, ela precisa de mim. Então, tem que ter essa consideração, e em Cristo nós somos um. E no sentido matrimonial também, uma pessoa, né? Mas aqui o sentido realmente é outro, apenas um galinho que eu abri. Porque todos quanto fossem batizados. Quantos erros existem sobre o batismo nas águas, achando que salva? Mas existe 2 batismos, aquele que salva e aquele que não salva. Quando
a irmã Maria Amélia, há muitos anos, né, irmã Maria Amélia, aceitou Jesus como Salvador, e a Danizinha, que está aqui à mostra, né, e os demais irmãos, quando aceitaram Jesus como Salvador, naquele momento, foi batizado com o Espírito Santo, receberam Jesus dentro da vida. E depois foi batizado nas águas para tornar-se membro da igreja. Mas a salvação já foi adquirida naquele momento. Por quê? Porque o batismo nas águas não salva ninguém. Pode entrar um perdido enxuto na água e sair um perdido molhado da água. Pode acontecer. Mas uma coisa não pode acontecer: alguém aceitar ser adotado por Jesus em Deus e entrar perdido nessa adoção e sair perdido. Isto não existe. Então o Senhor disse: todos quanto fosse batizado em Cristo, vos revestiste de Cristo, tornando-se semelhante ao Senhor, Filho de Deus, meu Pai, vosso Pai. E eu não me envergonho de chamar de irmãos, disse Jesus. Que bênção, né? Agora, irmãos, nós vamos terminar. Acho que tem alguma coisa escrita. Falta 3 minutos só. Olha, só tem esse, né? Ou tem mais? Só tem esse. Só isso. Então está aqui, a secretária está confirmando que é só essa parte, para nós terminarmos, né? Pela adoção em Jesus, Deus nos aceita como membros da família dele. Certo? Quer ser adotado? Deus aceita como membro da família dele. Aí pode dizer: eu sou filho dele. Por quê? Porque Deus me aceitou como membro da família dele por adoção em Cristo Jesus. Fala para o seu parente, fala para o seu amigo, fala para aquele que não tem Jesus ainda: olha, poxa vida, você não pertence à família de Deus. Você ainda não foi adotado. Não, porque Jesus, Deus não quer te adotar. Para com esse negócio. Olha, sabe por que Deus não te adota? Porque você não é escolhido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para adotar todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Diga para o mundo inteiro, ainda que fala: olha, eu tenho certeza que Deus não me escolheu, por isso que eu não aceito Jesus. Não, não está certo, meu Deus. O prazer de Deus é adotar o mundo inteiro. Se o mundo inteiro quiser, isso nunca vai acontecer, mas se o mundo inteiro quiser ser adotado por Deus em Cristo Jesus, para ser membro da família dele, Deus com muito prazer, conforme ele disse: eu não tenho prazer na morte de um ímpio, mas quero que todos se convertam. E Deus não é mentiroso. Eu não tenho prazer na morte daquele que morre sem ser adotado. Oh, meu Deus! E eu glorifico a Deus não porque Ele me escolheu para a adoção, mas porque Ele me deu a oportunidade, colocou todos debaixo do pecado, judeus e gentios, para com todos usar de misericórdia, estando aí: olha, eu adoto todos vocês. Se pudesse fazer aqui uma imagem ilustrativa, quem sabe um dia Edilene vai fazer. Eu quero fazer uma mensagem nesse sentido. Aqui, num buracão, tudo sujo, tudo sofrendo, aquela multidão de gente, muita gente. Porque Deus falou:
eu coloquei todos debaixo do pecado, então coloca todo mundo aqui, aquele monte de gente, e Jesus aqui em pé, olhando para todos eles e dizendo: olha, eu quero adotar todos vocês. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, para que todo aquele que estiver naquela condição, olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero ser adotado. O que é que eu preciso fazer? E Jesus fala assim: simplesmente creia, meu filho, receba-me como Salvador da sua alma. É só isso, é só arrepender dos pecados e falar para Jesus: eu creio, eu aceito sim. E naquele exato momento, aquela multidão de gente naquele estado calamitoso, naquele exato momento que alguém ali fala assim: eu aceito Jesus, conforme eu fiz, conforme você fez também, Jesus estende a mão e tira você daquele meio e coloca em um lugar santo e te dá veste. A Bíblia fala que passamos a ter aí veste de linho branco puro, e aquele que for fiel realmente até a morte, linho branco puro e resplandecente. Que coisa! Oh, meu Deus, dá vontade de chorar. Irmãos, façam a imagem de onde você estava. Naquele tempo, 6 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas, tudo debaixo do pecado, e lá estava o Genésio naquele meio. Aí apareceu Jesus e falou que ele se tornaria o meu pai, né, queria me adotar, e durante 7 meses eu falei: não quero ainda. Eu preciso de algo mais nítido. Eu quero ver aí em cima do pregador uma luz, aí eu vou te aceitar. E todo domingo o pastor Celso fazia o convite, eu tremia no banco, mas eu não ia lá, eu não queria ser adotado. E o Senhor foi tendo paciência durante 7 meses. Se eu tivesse morrido naquele período, eu estava no inferno, porque eu não queria ser adotado, mas chegou o dia 8 de julho de 1971. Aí eu falei: Senhor, eu quero ser adotado, eu te aceito. E naquele exato momento, Ele me tirou daquele meio. E hoje, Ele tem nos usado na pregação da sua palavra, no ensinamento, e muitas pessoas têm sido edificadas por esse pequenino servo do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, é o que Deus fez por nós. Eu vou repetir aqui para nós terminarmos, que o horário já foi. Pela adoção em Jesus, Deus nos aceita como membros da família dele, e todo aquele que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não lança fora. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, é isso que nós somos, membros da família de Deus. Hoje eu fico danado da vida quando eu vejo irmãos brigando, maltratando uns aos outros. Nós somos membros da família de Deus, uma família só. Eu nunca vi a Di brigar com a Dana, nem mesmo quando estava em casa, de arrancar os cabelos, né? Alguma discussãozinha, tudo bem, mas não. Irmãos, realmente é para amar de todo o coração, porque pertence a uma família só. E tem muitos que amam mais a família física do que a família de Deus, a qual pertence. Eternamente, esta família vai viver com Deus, com Jesus, porque fomos adotados. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós estamos aí com 13 aparelhinhos ligados, amém? Eu quero agradecer a todos os irmãos que compartilharam desta humilde aula. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos dando continuidade a mais uma aula ainda de soteriologia.
E depois tem outras matérias que vamos estudar. E espero que os irmãos estejam aí compartilhando, participando, crescendo e passando para os outros também. Isso é importante, né? Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor, um bom descanso. Domingo às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Estaremos tendo a Escola Bíblica e a pregação também. Domingo à noite às 20 horas, estaremos também reunidos para mais um culto. Estaremos pregando, se Deus quiser. No sábado, então, a gente não vai ter o culto que costumamos ter, porque domingo já vai ter. Aí os irmãos muitos já estão enjoando da minha pessoa e vão enjoar mais ainda, né? Então vai ter só no domingo a escola dominical e domingo à noite. E todas as quinta-feiras, enquanto Jesus não voltar. Amém? Bom jantar para todos, que aqui em casa também ninguém jantou. Como? A irmã Alzira está pedindo um hino para sábado, mas pode cantar no domingo, irmã. Pode, se caso a irmã estiver participando, pode pedir, que lá no templo da igreja nós vamos cantar o hino que a irmã estará pedindo, tá bom? O prazer é atender. Boa noite para todos vocês. Olá, irmã Mera de São José do Rio Preto, os irmãos de Campinas, os irmãos daqui, os irmãos lá de Mogi das Cruzes e de todos os lugares. Um abração bem forte de pastor Genésio. Vamos não, pastor? Além de aperitivo. Amém. Não vai jantar, já jantaram. Amém. Deus que abençoe. Grandemente. Vamos desligar. Opa, não quer desligar. Hoje.